É que tinha um papo muito forte, né, de desinchar o Estado, né? Isso era um papo muito forte na época da eleição do Bolsonaro, que o Estado brasileiro tava para quebrar porque tava inchado, porque tinha muito cargo, tinha muito salário, não sei o quê. Tá tudo bem, eu vou falar aquela coisa do Ciro Gomes. Onde tira 1 bilhão daí? Né? Vamos. Eu não vou nem entrar na discussão de que Estado não quebra. Um Estado que tem 380 bilhões de dólares de reservas cambiais não quebra. E o mundo globalizado, os países que quebram são aqueles que têm poucas, que tem quase... Argentina. Uhum. Sabe? A gente pode quebrar. Agora, um país que tem um colchão de reservas de 380 bilhões de dólares como o Brasil não quebra. Tá? Porque nenhum país quebra em moeda que ele mesmo cria. Isso é fato. Nenhum país quebra em moeda que ele mesmo cria. Né? É outra mamadeira de piroca, né, das pessoas. Né? Como que você pode quebrar se você mesmo cria moeda que você tem que honrar seus compromissos? Né? Mas isso se tu tiver os dólares ou independentemente? Não, se você tiver os dólares. Ah, tá. No caso brasileiro, vamos se tiver os dólares. Que país quebra? Desse aí quebra. Estado brasileiro é inchado, você tem certeza? As pessoas têm certeza elas têm consciência do que elas estão falando? Elas já viram a relação entre servidores públicos e população, comparação do Brasil com o resto da Europa, Estados Unidos, etc. Já viram? Antes de falar vamos falar uma besteira dessa? Por favor, né? Como que é lá? Não, não tenho de cabeça aqui, tá? E também eu não sou esse pessoal que gosta de... Esse pessoal que... Puxando número? Não, mas só pra gente ter uma noção. Não é feio, eu não vou fazer isso, aqui é feio, né? Não sou um pesquisador, não posso fazer isso, né? Mas, por exemplo, o número de servidores públicos na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, em relação ao tamanho da população, é maior que no Brasil. É maior que no Brasil. No Brasil. É maior, isso é um fato. Se o Caio quiser puxar aí, sabe? É maior. Entendeu? É maior. Então, o nosso Estado não é inchado. O nosso Estado, ele opera para interesses que não são nacionais, é diferente. Opera para os interesses do sistema financeiro, outros interesses, mas não por ser inchado, vamos quebrar, sabe? É isso. Tinha um outro papo também que não foi colocado em prática, né, de resolver esse problema, que era que os políticos têm muito auxílio, benefício, salário alto e cargo de confiança que eles podem colocar um monte de gente lá, né? Isso também era uma conversa que se tinha muito e eu acho que não foi feito nada em relação a isso, né? Foi feito só em ministério e outros setores do Estado, né? Encontrei aqui uma lista. Fala aí. O Brasil possui... É de 2015 isso aqui. É uma pesquisa que foi de 2015, mas acho que já ajuda. O Brasil possui cerca de 3,2 milhões de servidores públicos, o que significa cerca de 1,6% da população brasileira. E aí ele tem a lista aqui dos 15 países com maior número de servidor público no mundo. O 15º é o Japão, com 5,9%. E o primeiro aqui é a Noruega, com 30%. Noruega. Qual que é a colocação do Brasil? O Brasil não tá nem no top 15, o Brasil tá em... Bom, o Brasil tem 1,6% e o 15º tem 5,9%. Tá lá embaixo, então. Quais são os 15, por favor? Dinamarca, Noruega em primeiro, Dinamarca, Suécia, Finlândia, França, Canadá, Grécia, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, Itália, Turquia, Alemanha, Coreia do Sul e Japão. Eu nem precisei fazer isso, né? Sabe o que acontece? A Renata Barreto, ela fala no Twitter dela às vezes, que no debate eu falei uma grande besteira de que o Estado alemão era mais inchado que o Estado brasileiro, né? E as pessoas acreditam nisso, né? Tá a prova aí, entendeu? Isso porque não tá as remunerações. Porque no Brasil, somente um pedacinho assim dos servidores públicos do Brasil ganha altos salários. O resto ganha salário baixo para fazer o que eles fazem. Entendeu? Eu, por exemplo, eu sou servidor público, meu salário tá na internet aqui, quiser achar, pode fazer o que eu faço na universidade, com a produção que eu tenho, científica que eu tenho, artigos, conferências, aula, eu teria um salário em qualquer país desse que está falando, pelo menos o dobro do que tem no Brasil. Não porque eu sou bom, não, porque eu gosto de trabalhar, são duas coisas diferentes. Tá? Então não tem... Não é uma constatação. Nosso estado é pequeno para o estado brasileiro. E são países ótimos, né? Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia. Estados Unidos, cara. Eu acho que não é tão bom qualidade de vida, não deve ser tão bom quanto Dinamarca, Suécia, esses países aí. Mas eu nem imaginava que os países nórdicos seriam mais inchados que o Brasil. Não, mas mais inchados entre aspas. Porque eles construíram estados de bem-estar social muito poderosos, né?
entendeu? Muito poderosos, né? Enquanto que os Estados Unidos não. Os Estados Unidos entregou para o setor privado isso, porque nos Estados Unidos eles não trabalham com a noção de classes sociais. Se não existe classes sociais, não existe conflito distributivo. E se não existe conflito distributivo de classes, é o indivíduo que tem que se virar. Uhum. Então lá tudo é privado. Boa parte dos serviços públicos são privados, os serviços públicos são privados nos Estados Unidos. Uhum. O que não impede os americanos de ter um estado muito mais inchado que o brasileiro, entendeu? Esses países nórdicos, tu entende da economia deles? Como é que eles se posicionam? Se eles são capitalistas ou eles flertam com socialismo? Não, capitalismo. Não tem nada de socialismo? Nada. Zero. Eu vi um canal de um gringo falando que esses países se aproximam mais do socialismo do que a gente imagina. Eu acho que não, porque socialismo é poder político, né? Sabe? Uhum. Eu acho que pode aproximar assim, vamos dizer assim. Eu acho que a China, por exemplo, tem que ter um sistema de saúde e educação tão poderoso quanto eles têm. E tão público quanto eles têm. Só que a China tem 1,4 bilhão de habitantes. Uhum. E estado de bem-estar social não cai do céu. Para você ter um estado de bem-estar social, por exemplo, você tem que ter um setor produtivo da economia que gera valor muito poderoso para gerar excedente para financiar esse estado de bem-estar social. A China está construindo isso daí ainda. Né? Ou seja, você criar um estado de bem-estar social na Noruega é fácil, na Dinamarca, na Finlândia. Na China é difícil, né? Pelo tamanho? Pelo tamanho do país. Pelo tamanho do país. Né? Agora, socialismo, em definição, é poder político na mão da maioria, na mão de um bloco histórico que busque superar o capitalismo, entendeu? Essa é a definição básica de socialismo, entendeu? Agora, é evidente que nós temos que olhar para esses países e observar o que eles têm de interessante, que é esse estado de bem-estar social deles, poderosíssimo, né? Para quando nós formos construir o nosso socialismo, entre aspas, né? Observar o que nós podemos importar daquilo ali. Agora, falar que aquilo é socialismo também não cabe. O que socialismo no mundo é China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Laos, Vietnã e Cuba. São países socialistas desenvolvidos como a China e países socialistas muito pobres como a Coreia do Norte e Cuba. Não é? Muito pobres, né? Mas com uma estrutura de poder político e de propriedade, que é o que importa, de caráter público, né? E não privado, né? Isso que é o que determina. É a natureza da propriedade que determina ser capitalista socialista, né?